As pessoas perguntam, você escreve decreto todo dia? Não, eu vou decretar todo dia do quê, gente? Porque se eu faço um decreto, já resolveu aquele assunto já está dominado. Ainda que os meus olhos ainda não tenham visto. Primeiro, vamos lá, só para vocês entenderem, né? Para quem não entende ainda a respeito do decreto, eu tenho 2 caderninhos de decreto diferentes. Um que eu comecei com ele e um que um seguidor me mandou. Que eu achei muito massa. Aí, beleza. O que eu quero que vocês entendam? Tem 2 diferenças entre uma oração e um decreto. São 2 coisas completamente diferentes. O novo caderno de oração, que é o que eu estou usando agora na prática, eu ainda uso de um jeito diferente, tá? Eu estou fazendo um checkbox com os tópicos. Então eu faço um quadradinho, escrevo Kais, um quadradinho, escrevo Rai, um quadradinho Brian, um quadradinho Maria, Sofia, pai, mãe, sócios, colaboradores, cápsula. Aí cada tópico desse eu vou falando com Deus sobre as necessidades individuais daquilo. Tem gente falando, podemos fazer o mesmo? Gente, é uma maneira que eu achei mais inteligente de fazer. Eu aprendi, não fui eu que inventei, não a técnica da oração. A técnica da oração que inventou foi o pastor David Young Cho, que é o pastor das maiores igrejas, da maior igreja do mundo. E o que é que eu inventei? É porque ele fala assim, para você orar primeiro por você, e depois pela sua esposa, e depois pelos seus filhos, e depois pelos seus pais. E aí você vai indo até onde você conseguir ir. Só que eu achei mais inteligente eu primeiro anotar todos os nomes, todas as listas, e depois eu sair orando um por um. E tem sido muito bom mesmo. Tem sido extraordinário, assim, os tempos que eu tenho passado com Deus. E tem criado em mim uma rotina de oração muito maior do que eu já tive em qualquer outro momento da minha vida. Porque na maioria das vezes a gente pede uma oração, a gente vai lá e faz uma oração. Pai, me abençoa. Por exemplo, a Maria Alice está fazendo oração ontem. Aí ela fala assim, papai do céu, abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe o vovô, abençoe a vovó. E ela vai falando o nome de todo mundo. Legal. Só que, lendo aquele livro, A Quarta Dimensão, uma coisa que o pastor David Young Cho deixa bem claro, e eu já vou explicar para vocês aqui, é que é o seguinte, é que Deus te responde quando você fala assim, papai, abençoa a minha vida. Papai, abençoa a vida do João. Papai, abençoa a vida do meu seguidor. Abençoa a vida do fulano. É que Deus, ele é um Deus específico. A Jaque perguntou se eu faço essa relação todo dia. Todo santo dia. Quando eu subo aqui pra cima, a primeira coisa que eu faço é isso, tá bom? Aí, beleza, gente. Quando a Maria Alice fala assim, papai do céu, abençoe o papai. Papai do céu, abençoe a mamãe. Pra Maria Alice, Deus fala assim, beleza, Maria, eu vou abençoar o papai e a mamãe. Quando você, adulto, fala assim, papai do céu, me abençoa, o pai, me abençoa, Deus já responde diferente. Ele não responde, tá bom, eu vou te abençoar. Ele responde assim, qual das 7.000 e tralalás bênção que você quer que eu te abençoe? Qual delas que você quer? Então você tem que ser específico naquilo que você está pedindo a Deus, numa oração e súplica. Oração e súplica é uma coisa, decreto é outra completamente diferente, tá? Assim, completamente diferente mesmo. Qual a diferença dos dois na prática? A diferença da oração é algo que eu peço para Deus, tá? Eu peço para Deus e Deus faz por mim. O decreto é diferente. O decreto é uma ordem que eu dou no mundo espiritual. Então eu não peço ela para Deus. Eu já decreto ela. É uma ordem no mundo espiritual. Lógico que você não pode dar uma ordem a Deus. Você dá uma ordem aos outros seres espirituais, o qual você tem, qual Deus te colocou acima deles, tá? Então assim, ó, primeiro ponto que vocês têm que entender. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens, tá? Salmo 115:16. Isso quer dizer que os céus pertencem a Deus e a terra ele deu ao homem. E aqui quem manda é nós, quem manda é o homem. Tanto é que para Deus vir aqui, ele teve que subjugar-se, ele teve que abaixar a sua glória, ele teve que abaixar a bolinha dele, na nossa linguagem de hoje, e vir em formato de homem, tá? E vir em formato de homem. Ele não podia vir em formato de Deus, senão ele destruiria todo mundo com a glória dele, com a presença dele, tá? Então, prestem atenção. Para uma das histórias que ilustra isso e mostra como que de fato esse poder está nas nossas mãos, foi nos dado esse poder também, é que quando Saulo estava a caminho de Damasco, né, ele estava indo, ele encontrou com Jesus no meio do caminho, com Cristo glorificado. Só que aí entenda que Cristo hoje ele é tanto homem quanto Deus, por isso ele pode vir aqui.
tá? Mas, tipo, Deus Pai mesmo não pode vir aqui hoje, senão ele destrói tudo, é chegar e destruir tudo. Cristo, como ele subiu em forma humana, ele sim, ele existe hoje em forma humana e Deus, tá? Mas beleza, Saulo estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo glorificado, então Cristo glorificado ele já está com a glória dele de Deus, e Saulo ficou cego. Saulo é o cara que escreveu praticamente 75% do Novo Testamento. E aí, nesse encontro que ele teve com Cristo, ele ficou cego, e daí Jesus falou com ele o seguinte, ó, vá para o lugar tal, tá? Vá para o lugar tal, ó, levante-se. Quer ver? Ó, olha o que Jesus falou com Saulo. Ó, levante-se e vá a Damasco. Lá será informado sobre o que você deve fazer. Quando Saulo se levantou e abriu os olhos, não conseguiu enxergar. Ele estava cego. Os homens o levaram então pela mão a Damasco. Jesus falou então a um de seus discípulos em Damasco: levante-se, Ananias, vá à rua chamada direita, na casa de Judas, pergunte por um homem chamado Saulo. Eu o escolhi como meu servo especial. Ananias obedeceu, encontrando Saulo, pôs as mãos sobre ele e disse: Senhor mandou-me para que você veja outra vez e fique cheio do Espírito Santo. Logo alguma coisa caiu dos olhos de Saulo, que pareciam escamas, e ele conseguiu enxergar de novo. Agora olha que curioso que esse texto bíblico que está saindo aqui está extraído de Atos 9, tá? Por que Deus mandou Saulo, Paulo, que virou Paulo, tá? Por que Deus mandou Saulo para um lugar? Falou assim, vamos tradução do Kaiser, né? Tradução do Kaiser é aquela que todo mundo entende. Ô Zé, vai para a casa do João, espera lá, tá? Vamos falar no meio do povão. Aí depois ele vai e avisa um outro cara lá, o Zé número 2, vai lá na casa do João, que tem um outro Zé lá, que ele fez merda e ele tá cego agora. Aí você vai lá e põe a mão na cabeça dele e ora por ele para poder ele recuperar a visão e para ele poder ser cheio do Espírito. Por que Deus precisaria dar esses dois recados, e não simplesmente Deus falasse assim: ok, Saulo, agora fica cheio do meu Espírito e toma aí também os seus olhos de volta? Porque na terra, quem manda hoje, a autoridade aqui na terra, Deus delegou ela para nós, tá? Vocês entenderam essa tradução do Kaiser aí? Dá uma tradução massa, né? Só para simplificar. Aí nós chegamos finalmente na parte do decreto. O que é a parte do decreto? Existem coisas que nós temos que fazer um pedido e a gente tem que protocolar esse pedido. E eu vou falar uma coisa com vocês. Eu ainda aprendi umas coisas recentes que eu tô doido para compartilhar com vocês, que vocês vão assim explodir a mente de vocês, que eu aprendi a respeito dos céus, que nossa, eu deveria ter aprendido isso há 50 anos atrás, antes de eu ter nascido. De tão louco que são as coisas que eu aprendi recentemente, tá? Mano, o mundo espiritual, ele é regido por leis muito parecidas como o mundo natural. Muito parecidas, e muito se semelham com o mundo natural, tá? Então, assim, muitas das coisas que existem no mundo natural, na verdade, são imitações do que é no mundo espiritual. Por exemplo, autoridades, tá? Autoridades são exemplos do que existe no mundo espiritual. No mundo espiritual também existe autoridades, existem patentes, existem níveis hierárquicos, e esses níveis hierárquicos são um maior do que o outro ou menor do que o outro, e existe o poder de um acima do outro. Existem determinadas regiões, cidades, lugares que são dominadas por certas potestades, tá? Por certos demônios com uma patente maior, vamos assim dizer, e esses demônios com a patente maior, eles exercem o governo, exercem o poder sobre essa área, sobre esse negócio. Beleza, e você? Quem é você? Tá? Aí entra o negócio mais louco de tudo da treta aqui, que é você entender quem você é. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, que você é filho de Deus, tá? Só que você saber que você é filho de Deus e você tomar posse que você é filho de Deus são duas coisas diferentes. É como ganhar um bilhete na loteria e não ir buscar o prêmio. Digamos que esse seja um bilhete premiado da loteria. Ele saiu, ele foi sorteado, e foi esse número que saiu. Tá aqui, o bilhete está na minha carteira. Se eu não for buscar o prêmio, se eu não for reclamar o meu prêmio, eu não tenho direito sobre aquele prêmio. O fato de eu ter um bilhete premiado, o fato de eu ser o número sorteado, não me dá automaticamente o prêmio. É necessário que eu faça algo, é necessário que eu vá até, digamos que fosse uma Mega Sena, e seria necessário que eu fosse até a Caixa Econômica Federal,
com o meu bilhete premiado na mão e falar assim: ei, eu sou o Zé que ganhou na Mega Sena. Todo mundo quer falar isso um dia, né? Eu vou falar, você não precisa disso, tá? Tem coisa muito mais fácil, muito melhor para vocês isso. Fala pessoal, ó, o que você tá assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro pra você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você tá recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! O que vocês têm que entender? Primeiro é o quê? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os espíritos, principados e potestades dominadores do mal, tá? Principados, potestades e dominadores do mal. Então entenda que o decreto, vamos lá, a oração é um pedido a Deus, é Deus intervenha em meu favor, tá? O decreto é, você já tem um poder e você está usando aquele poder. Só que você tem que entender qual é a diferença do seu poder e do poder de Deus. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Um exemplo, eu não posso emitir um decreto, vou pegar alguém aqui, qualquer aqui, ó, pegar o Will Gomes. Eu não posso escrever um decreto agora aqui e falar assim, mano, Shirleyson Medeiros Caes, pelo poder e autoridade que me foi conferido por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o qual me deu o direito de ser feito filho de Deus, no uso e na autoridade desse poder, decreto que o Will nunca mais faça isso, que o Will perca o emprego dele, que o Will faça isso, que o Will faça aquilo. Isso não existe, isso não funciona, não pode acontecer, porque você não pode intervir no livre-arbítrio nem na vida daquela pessoa, tá? Nem na vida daquela pessoa. Mas, digamos que esse Will estivesse sobre alguma influência demoníaca ou sobre uma possessão demoníaca e ele estivesse de alguma forma influenciando ou atacando o mundo espiritual, atacando a minha vida ministerial, a minha vida com Deus. As pessoas perguntam, você escreve decreto todo dia? Não, eu vou decretar todo dia do quê, gente? Porque se eu faço um decreto, já resolveu aquele assunto já está dominado, ainda que os meus olhos ainda não tenham visto. Se eu estiver em angústia, eu decreto ou oro? Depende. Se é algo que está no mundo espiritual, imagina que se Deus já te deu o poder de resolver, você resolve. E outra coisa, não tem nada contra você decretar e orar. Nada, tá de boa. É mais top ainda. É como se, imagina assim, como se Deus é o presidente, de um jeito bem simples, você é o governador, mas dos Estados Unidos, não no Brasil, que lá nos Estados Unidos cada estado é independente do governo federal. Ele tem as próprias leis, ele faz o que ele quer. Mas aí você faz uma lei e você vai e comunica para o seu presidente. Fala, ó, presidente, eu coloquei essa lei aqui, eu tô te avisando aí porque eu tô precisando que você dê uma forçada, porque geralmente quando eu mando um decreto só vem 15 anjos forçar o cumprimento dele, e esse aqui, rapaz, esse demônio tá meio brabo. Então eu vou pedir o seguinte, Senhor, manda um exército de mais de 100 mil anjos aí para combater esse inimigo aqui, para que ele seja aniquilado e que o nome do Senhor seja glorificado.